Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it, my answer would be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be. From the darkness into the light, Subhanallah, capable of everything. We should never feel afraid of anything, as long as we follow his guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق أرأيت إن كان
ألم يعلموا بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. صلى الله عليه يا رسول الله سلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله
Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, paz, bênçãos e saudações para o mais querido profeta Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e todo o seu ummah até ao dia de Yom Al-Qiyamah. Posto isto, quero, em nome da CIMO, Comunidade Islâmica de Moçambique, fazer as boas-vindas e agradecer a todos os que se dignaram a estar presentes e a anuírem ao nosso convite para esta sessão do lançamento do livro de Sua Eminência Maulana Dr. Fazlur Rahman Ansari. Esta é a primeira vez que a CIMO se apresenta na capital do país. A CIMO é uma instituição, felizmente ou infelizmente, nós tínhamos uma expectativa alta para esta sessão. Infelizmente, porque se calhar as pessoas, por qualquer motivo, não aderiram ao nosso convite, mas felizmente algumas das pessoas que aqui estão conhecem a CIMO, trabalham com a CIMO e provavelmente conhecem a dimensão da CIMO a nível nacional. A CIMO é uma instituição sediada na cidade da Beira, mas está implantada em todo o país e neste momento tem exatamente o seu foco para o centro e norte do país. Queríamos aproveitar esta oportunidade do lançamento do livro para fazer um breve historial daquilo que é a nossa atividade. Eu vou deixar isso para alguém mais capaz de fazê-lo, que é o nosso presidente, o Maulana Abdul Rashid. Mas falando do livro, a CIMO, como todas as instituições, tem vários departamentos. Nós temos na nossa organização um departamento a que chamamos de CIMO Editora. Esta é a segunda obra que nós lançamos. A primeira não fizemos um lançamento público, simplesmente distribuímos gratuitamente. Esta é a segunda obra da CIMO, que estamos a fazer um lançamento, embora tenhamos também mais obras, algumas delas já no prelo. Pensamos que durante o ano nós poderemos fazer o lançamento dos próximos livros, quer deste autor que nós muito prezamos, porque Maulana Ansari foi um erudito e uma personalidade bastante conhecida, moderna, apesar de já nos ter deixado há bastante tempo, mas era um indivíduo de uma mente muito avançada. Por isso, os livros dele são livros que merecem a pena serem traduzidos, serem lidos, serem estudados, para que os muçulmanos entendam qual é a filosofia do Islã. Eu não vou alongar muito, vou apenas pedir a atenção do nosso presidente, Maulana Abdul Rashid, para tomar a palavra, e ele vai fazer o historial breve da CIMO e também do livro, da razão deste livro e do seu conteúdo. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wal-aqibatu lil-muttaqin, was-salatu was-salamu ala rasulihil kareem, was-salatu was-salamu ala habibullah, was-salatu was-salamu ala khairil khalqillah. Amma ba'd. Meus prezados irmãos, prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje sinto-me muito satisfeito, com muita honra, e quero louvar Allah subhanahu wa ta'ala e seu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam por ter-me dado esta oportunidade e esta honra de lançar ou de fazer parte de uma equipa que compôs um dos livros de um dos grande autor, grande alim, grande escritor, grande filósofo e um grande missionário do Islã, que nos deixou
com 60 anos de idade, em Karachi, em 1974. Eu fui a Paquistão, a mando dos meus pais, para adquirir o conhecimento de Din e Dunya. Nos anos 60, e eu cheguei lá e fui acolhido nessa instituição que é conhecida por World Federation of Islamic Missions, em que tinham vários órgãos, e um dos órgãos era a Alimia Institute of Islamic Studies. Como eu, haviam vários outros colegas meus que estão espalhados hoje em vários continentes e estão a fazer um grande trabalho missionário. Um deles, há muito vídeo que aparece, é do Sheikh Imran Nazar Hussein. Eu acho que muitos de vós devem estar a ver esse vídeo. Maulana Ansari, falar de Maulana Ansari é falar da minha vida, das minhas obras, da minha personalidade e de tudo quanto eu sou. Devo, em primeiro lugar, a Allah subhanahu wa ta'ala, em seguida ao seu querido profeta Nabi sallallahu alaihi wasallam, e depois ao meu segundo pai, que é Maulana Fazul Rahman Ansari. Um homem íntegro, um homem que tinha uma visão ampla, que tinha uma visão não só como se tivesse duas palas, mas ele via o mundo dentro de si e via o Islã como uma religião que deveria servir como um modo vivendi e não somente uma religião de culto. Ele nos ensinou o Islã, ensinou-nos as ciências sociais, como a filosofia, a sociologia, a ética, a moral, a religião comparativa, o character building, mental hygiene. Essas ciências, juntamente com o Corão, Hadith e Fiqh, porque ele tinha uma visão missionária. Dizia ele que nós, muçulmanos, temos de estar preparados para defender o din de Allah subhanahu wa ta'ala, seja onde for. Nem que tenha que debater com um ateu, com um não muçulmano, ou seja quem for. Nós temos de estar convictos e saber o que nós professamos. Termos a confiança da nossa fé. Esta era a filosofia dele. Eu ainda, quando tinha 14 ou 15 anos, uma das disciplinas que eu tinha era Siratun Nabi, ou seja, a vida do profeta. Essa biografia do profeta eu lia todos os dias, era-me explicado pelos meus professores, e me emocionou-me de tal forma, a tal ponto, que eu cheguei à conclusão que eu como ser humano, devo muito a Allah subhanahu wa ta'ala e ao seu Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que deu a sua vida de 23 anos em prol da humanidade, em prol da seu umat. Por que eu estar a preocupar-me em ser um cientista, em ser um engenheiro, em ser um médico, em ser um economista? Por quê? Vou dedicar a minha vida somente para Allah subhanahu wa ta'ala e ao seu Habib, propagando, sendo missionário, divulgando, escrevendo livros para o Islã e nada mais que isso. Eu, com meus 14, 15 anos, salvo memória, fui ter com ele. Ele descia da sua biblioteca, era a hora da Asr. Estive lá à espera e disse: Abu Jan, eu tratava ele de Abu Jan, querido pai, eu já vou desistir de estudar o ensino secular, ou seja, a matemática, o português, o inglês, essas coisas. Eu tive nessa altura tive na 10ª ou 11ª, alguma coisa disso. Vou deixar de estudar essa coisa, porque isso não vai me levar a nada. O Islã é a vida do profeta, o Islã é divulgar, isso é que é o Islã. Eu vou deixar. Ele ouviu e sorriu. Sorriu, em seguida disse: meu filho,
Tu queres servir o Islã ou queres ser servido pelo Islã? Queres ser servido pelo Islã? Olha, passam 44 anos que ele faleceu. E isso foi muito antes que ele disse, deve ser 50 e tal anos. Queres servir ao Islã ou queres ser servido pelo Islã? Eu não percebi na altura. Com meus 14 anos, eu acho que isso era uma coisa que a minha mente não captou. Eu disse a Abu Jan, eu não percebi. Ele diz-me em urdu, beta, तुम इस्लाम की खिदमत करना चाहते हो या इस्लाम से खिदमत लेना चाहते हो? Você quer servir ao Islã ou quer ser servido do Islã? Quer que o Islã sirva a você? Isso, lógico, eu não quero que o Islã sirva a mim. Eu é que vou servir porque eu devo favor ao Islã. São meu filho. Se tu não tiveres uma profissão, se tu não tiveres um conhecimento de uma qualquer ciência, nem que for um sapateiro, como é que vais sobreviver? Como é que vais alimentar a tua família, os teus filhos? Hoje és jovem, amanhã vais crescer e vais querer casar. O que é que vais dar de comer aos teus filhos? As necessidades da tua esposa e dos teus filhos, de onde é que vais tirar dinheiro? Se estudares somente o din, vais ser empregado de alguém que vai te mandar. Então vais receber favor do Islã e não fazer favor ao Islã. Não é por acaso que Allah subhanahu wa ta'ala, na sua primeira revelação, mandou os 5 primeiros versículos do Sura que o nosso Hafiz Shiraj rezou. Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Leia. Encorajou-nos pela leitura. Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Leia em nome do teu Senhor que te criou. Ler o quê? Aqui não diz leia o Corão, não diz que leia o Hadith, não diz que leia o Fiqh, mas leia o conhecimento. Porque todo conhecimento, seja ele científico, seja não científico, seja religioso, proviente de Allah subhanahu wa ta'ala. Não há um conhecimento que não provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Leia esse conhecimento, domine esse conhecimento, conheça o mundo. Depois enaltece e louva Allah subhanahu e diz subhanaka. Louvado seja lá que criaste o céu e a terra, o céu sem nenhum pilar, a lua, o sol. Mas primeiro compreende essa criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Cria meios para a tua sustentabilidade. Com aquilo vai servir o Islã. Essa é a beleza. Os nossos ulamás do passado eram todos eles, ou eram comerciantes, ou eram técnicos, ou eram o que for. Imam Quduri, um dos grandes juristas, que ainda hoje os livros dele são lecionados em todos os Darulums. Ele tinha uma arte de fazer potes de barro, vendia e sustentava a sua família com isso. Meus irmãos, nós, os muçulmanos, vemos o Islã de uma forma completamente diferente. Dizia meu professor Maulana Fazul Rahman Ansari: vai em qualquer parte do mundo, pergunta a qualquer muçulmano o que é Islã. Esse muçulmano vai imediatamente responder: o Islã é rezar os 5 kalima, é rezar o namaz, é o zakat, é o Sawm Ramadã e o Hajj. Esse é o Islã. Essa é uma resposta que qualquer muçulmano vai dar. Se nós perguntarmos o que é o Islã, não só aqui em Moçambique, em qualquer parte do mundo, porque foi essa mensagem que está a ser passada há 2 séculos para cá. Mas perguntamos a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o que é o Islã, Rasulullah vai nos explicar: Buniya al-Islam ala khamsin shahada. A fundação do Islã consiste em 5 pilares, que é o kalima, é o namaz, é o jejum, é o Sawm Ramadã e o Hajj para quem pode. Isto é buniado do Islã e não é o Islã. Meus irmãos, nós estamos a passar a nossa vida a fazer fundação do Islã e não o Islã.
Estamos preocupados na fundação. E essa fundação é muito relativa. Depende do arquiteto que fez o projeto. Pode ser uma fundação que a primeira ventania que vier vai abaixo. Ou pode ser bem resistente. Então o nosso namaz, o nosso zakat, o nosso hajj ainda não é tão resistente, porque essa fundação, ele dizia, é como se aquelas crianças que constroem castelos na água à beira da praia. Vem a primeira onda que vem, vai abaixo. Infelizmente, o nosso namaz não tem concentração. O nosso calma, dizemos Ashhadu an la ilaha illallah, estamos a testemunhar que não existe nenhuma deidade digna de ser adorável. Estamos a testemunhar pela boca e não pelo coração. Um homem com testemunha, ele testemunha com certeza, com franqueza, com muita convicção. Nós não temos ainda essa convicção. Por quê? Uma das razões é a falta da leitura adequada. Uma das razões é a falta de compreensão do Corão. Uma das razões é a falta de compreensão da vida de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta foi a educação que ele me deu. E nós, eu e meus colegas, a CIMO, a Comunidade Islâmica de Moçambique, desde que foi fundada, todo o trabalho que nós estamos a fazer é inspiração de Maulana Fazlur Rahman Ansari, que ele deu-me a mim. E eu estou a dar aos meus colegas. E nós estamos a levar avante essas obras que estamos a fazer de caridade, seja qual for. E estamos a apostar na educação. Estamos a formar o homem da manhã. Estamos a formar o homem que vai substituir a nós nessa fase da terra. Estamos a deixar os seguidores de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam com um conhecimento adequado. Estamos a tentar contribuir para isso. Assim, já fez várias escolas, fez muitos projetos e por aí fora. Agora, como disse o Sr. Liaquat, há um departamento, um órgão da CIMO que se chama CIMO Editora. A CIMO Editora já lançou 2 livros. Esse é o segundo livro que estamos a lançar hoje. É o segundo livro, Introdução ao Islã. Esse livro, quando fala-se da introdução do Islã, um muçulmano diz: eu conheço o Islã, o que é? O Islã é fazer namaz, fazer zakat, fazer isso, fazer aquilo, e fazer jejum e por aí fora. Mas, meus irmãos, leiam esse livro e vão saber o que é o Islã. O Islã é uma religião, não é um culto. Rasulullah diz: Inna dina inda Allahi l-Islam. A religião, essa palavra din, em árabe e urdu tem mesmo significado. Mas o significado verdadeiro do din significa o modo vivente que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu é o Islã. A religião aqui significa o modo da vida. Porque no dia de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala não vai questionar somente dos namazes que você fez, do zakat que você pagou, do hajj que você fez, do kalma que você rezou. Não é isso que Allah subhanahu wa ta'ala vai questionar. Allah subhanahu wa ta'ala, em primeiro lugar, vai questionar das nossas ações, da nossa vida, da nossa maneira de viver, do nosso modo vivente, do nosso caráter, da nossa personalidade. Isto é essencial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasceu em Meca, viveu em Meca, cresceu em Meca, teve a sua adolescência em Meca. Mas ninguém sabia que esse jovem Muhammad, esse Alamin, As-Siddiq, viria a ser o mensageiro de Allah. Ninguém sonhava, nem seus familiares, nem o seu povo. Ele vivia no meio de um povo bárbaro, rebelde, ignorante, guerreiro. A força do poder é que falava mais alto. Ele vivia no meio desse povo, mas era respeitado, era conhecido por Alamin, As-Siddiq, o homem, o verdadeiro, o homem que guarda amanat. Ninguém duvidava da sua honestidade, ninguém duvidava da sua sinceridade. Quando havia disputa entre 2 tribos, quando não chegava a nenhum consenso,
diziam: vamos chamar o Muhammad, filho de Abdullah, ele é justo, ele vai fazer o insaf. Chamavam, ele não era mensageiro, ele era simplesmente um árabe, um homem de Quraysh, como qualquer outro jovem da altura, mas que zelou pela sua personalidade, que zelou pelo seu caráter, pela sua conduta, pela sua postura. Ele vinha, Muhammad vinha, sallallahu alaihi wasallam, e resolvia o problema. Certa vez, vários tribos chegaram à conclusão que devíamos remodelar e reconstruir o Kaaba Sharif, porque já estavam numa situação degradada. Destruíram o Kaaba Sharif, conservavam a pedra sagrada num lado, bem guardada. Depois de reconstruir o Kaaba Sharif, chegou a altura de pôr a pedra. Os Qureishitas, que era a tribo mais forte, diz: essa pedra tem que ser posta por nós somos donos da Kaaba. Abu Muttalib é o guardião da Kaaba Sharif, somos nós que vamos carregar. Outros tribos: não senhor, a pedra é de todos, nós também queremos. Que começou a haver disputa. Nisso, alguém disse: olha, vamos parar para disputa, até aqui chegamos em consenso, vamos chamar o Muhammad, o filho de Abdullah, ele nos vai dar uma opinião lúcida para evitarmos esses conflitos. Chamaram o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainda jovem, não era profeta, veio, ouviu os problemas, disse: não há problema, traga-me um pano, tipo lençol. Trouxe o pano, ele carregou a pedra e pôs no meio. Disse: cada chefe de uma tribo, vamos carregar esse pano e levar até o local. Ele utilizou a sabedoria, o hikmat, como o Corão diz, bil hikmatil hasana, e aqui o Corão diz, utilizam a sabedoria, o wisdom. Chega perto do local e ele viu que todos aqueles que estavam lá respeitavam a ele, então foi ele a carregar a pedra e pôs no lugar, e não houve disputa, não houve guerra. Esta foi devido a quê? A sua personalidade, a sua conduta, ainda sem ser profeta. Dessa forma foi crescendo. Aos 40 anos recebe a primeira revelação. Não vou em pormenores porque o tempo não nos permite. Recebe a primeira revelação, transmite a primeira revelação. Uns seguiam, outros não. Recebe a ordem: ó Muhammad, divulga abertamente, já não entre família e amigos, não faz isso em segredo. Dou-te ordem para tu abrir abertamente. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iletrado, nunca foi à escola, nunca teve um professor, mas vê lá a sabedoria que ele usou. Em pleno dia, sobe numa montanha, Jabal Nur. Todos veem Muhammad subir da montanha, já profeta. Chega lá em cima e grita: ó povo do Quraysh, venham cá, quero vos falar algo. Pessoas que nunca, durante 40 anos, nunca viram Muhammad falar com seu povo, nunca viu Muhammad endereçar, fazer uma palestra ou dizer alguma coisa. Pela primeira vez, todos vieram correr. Olha, o Alamin tem-nos a dizer, o As-Siddiq tem-nos a dizer, filho de Abdullah, o que tem-nos a dizer, venham cá. Todos vieram para lá e chegaram. Diz lá: ó Muhammad, ó Amin, o que tens a dizer? Filho de Abdullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: ó povo do Quraysh, se eu vos dizer que por trás dessa montanha tem um exército altamente equipado para vos atacar, ireis acreditar em mim ou não? A pergunta que ele fez, o hikmat, a sabedoria que ele utilizou, porque ele sabia que ele era dotado de uma personalidade que ninguém tinha, e todos confiavam na personalidade dele, na honestidade dele e no caráter dele. O povo ali unanimemente disseram: com certeza, Muhammad, tu nunca mentiste, tu nunca disseste, proclamaste coisas falsas, como é que não vamos acreditar em ti? Nesse caso, acreditam que eu nunca menti, nunca aldrabei, então também acreditam que não existe nenhuma deidade digna de ser adorável a não ser Allah subhanahu wa ta'ala, e eu, Muhammad, fui escolhido como último mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala.
Usou o quê? A personalidade, o caráter. O que influencia a sociedade é a nossa personalidade. Meus irmãos, estou cá a fazer esse introito, essa introdução, para fazer ver aos meus irmãos que a nossa personalidade é algo que depende de nós, depois do próximo. Uma sociedade só pode ter altos valores morais, altos valores sociais, se cada um de nós preocupar de ver os nossos erros e não o erro do próximo. E para isso, nós temos que compreender a que religião nós pertencemos, quais são os princípios fundamentais do Islã, o que é que o Islã nos ensina, o direito de igualdade, o direito do escravo, do empregado, do não muçulmano. Temos que saber para ter uma convivência saudável na nossa sociedade. Outrora, após a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, os sahaba viajavam não como missionários, como comerciantes. Esses sahaba iam onde iam com sua mercadoria, mas devido à honestidade desse comércio que eles faziam, as pessoas perguntavam: você vem de onde? Se eu venho de Meca. Meca é uma cidade dos bárbaros. Disse: não, recebemos um profeta que nos ensinou não aldrabar, não vigorizar, não ter margens acima do estabelecido, não roubar, não comer juros, não fazer isso. Isso é nosso. Devido a essa conduta, os não muçulmanos convertiam-se para o Islã. Os não muçulmanos convertiam para o Islã. Por quê? Era a conduta, meus irmãos, não era outra coisa. Era a personalidade. Hoje, dizem pessoas que o Islã espalhou-se pela força da espada. Meus irmãos, isso é falso. O Islã espalhou-se pela boa conduta, pela boa maneira, pelos bons modos. O Corão diz: La ikraha fid-din. Está no segundo separa, ou no terceiro, alguma coisa disso, depois do Ayatul Kursi. La ikraha fid-din. Não há compulsão na religião. Não há compulsão significa nenhuma pessoa tem direito de obrigar o outro a ficar muçulmano ou de fazer coisas contra a vontade dele. Converter uma pessoa tem que ser por livre e espontânea vontade. Nós hoje convertemos nossos empregados domésticos, da loja. Fica muçulmano, vais ganhar salário. Isso não é Islã, meus irmãos. Nós temos que explicar o que é o Islã, a conduta do Islã, a boa maneira do Islã. E ele, do seu íntimo, tem que abraçar essa mensagem e dizer: eu estou pronto para proclamar o Shahada. E não porque ele é meu empregado ou porque ele depende de mim. Meus irmãos, vamos à leitura. Vamos encorajar nossos filhos e nós próprios para lermos, para compreendermos o que é o Islã. Este livro, Introdução ao Islã, é a primeira obra, é a segunda obra, mas é a primeira de Maulana Fazlur Rahman Ansari que estamos a lançar. Já temos na manga, nesse momento está na editora, a segunda obra, que foram palestras entre os anos 1970 e 72 na África do Sul. Essas palestras que não foram compreendidas na altura. Era de um nível muito elevado, porque o conhecimento científico, o conhecimento secular dos muçulmanos na altura era muito baixo. Hoje, esse livro já é compreendido, as pessoas, já vai quinta edição e já está esgotado, porque dizem eles na África do Sul que é um livro que para estar na cabeceira da cama. É um livro para estar na cabeceira da cama, porque é um livro que abre a mente. O título também é Islã para a mente moderna. Nós estamos num mundo moderno em relação a 1400 anos atrás, mas contudo o Islã não muda, o Islã é o mesmo. O Islã está preparado para todas as épocas, até Qiyamah. Nós é que temos que saber como implementar esse Islã nesse mundo moderno.
Neste mundo com tecnologia da ponta, como adaptar? Mas nós, quando vemos tecnologia da ponta, dizemos, dar azar no micro é haram, fazer isso é haram. Nós é que complicamos a nossa vida. Nós é que dificultamos o Islã para ser compreendido. Meus irmãos, eu acho que falei muito. Já passa a oração. O tempo que me deram era meia hora. Eu acho que já ultrapassei essa meia hora. Mas nós fizemos um apelo como CIM, como comunidade islâmica. Vamos criar o hábito de leitura aos nossos filhos e a nós próprios. Nós é que estamos a dar exemplo aos nossos filhos. Nós não podemos aceitar tudo que vem no livro que está certo. Não podemos ser assim. Nós temos que ler e procurar saber, porque o código desse livro é o Corão. O código deste e de todos os livros é o Corão e Hadith. Lemos o livro, não compreendemos, vamos ao Corão, vamos ao Hadith. Não vamos acreditar que Maulana Rashid disse isso. Maulana Rashid é humano, ele pode errar. Ou seja, qual for o Maulana, somos humanos, podemos errar. Vamos nós procurar a verdade, porque a verdade está no Corão e no Hadith. Meus irmãos, esse homem, Maulana Ansari, foi um homem que viajou pelos 5 continentes. Pessoas com um nível muito alto e intelectual não muçulmanos converteram-se, padres católicos converteram-se. Um dos padres chamava-se Dr. Durrani. Tive a honra dele ser meu professor do cristianismo e muitos outros. Mas porquê? Porque dominava todas as ciências. Porque tinha capacidade de falar no pé da igualdade ou acima da igualdade com seja quem for. Não havia comparação. E nós hoje muçulmanos, quando vemos estar aí um padre à frente, encolhemos e recuamos. Temos medo de debater. Porquê? Porque não temos certeza daquilo que professamos. Não temos convicção. Por rezar o La ilaha illallah Muhammad Rasulullah não é suficiente. É rezar e ter a convicção daquilo que você proclamou. Está dentro do seu coração. É ali que a diferença entre o muçulmano e o mu'min é esta. O muçulmano é aquele que proclama pela boca e não afeta o coração. O mu'min é aquele que proclama pela boca o que está dentro do coração. Corão, Sharif, nosso guia, com 114 capítulos, com 30 cipadas, endereça os muçulmanos de várias formas. Endereça a sua criatura. O livro é de Allah, ele endereça a sua criatura, que somos nós. É uma de Rasulullah. Em certo lugar diz: Ya ayyuhan nas, ó povo. No outro sítio diz: Ya ayyuhallazina amanu, ó vocês que tenham fé. No outro no outro lado diz: Ya ayyuhal muslimun. E dessa forma endereça em vários termos. Por quê? Porque há uma diferença muito grande entre a humanidade, o muçulmano e o mu'min. Nem todo muçulmano é verdadeiro crente. Por dentro dos muçulmanos temos bêbados, temos agiotas, temos zanis, temos ladrões, temos corruptos, mas são muçulmanos. Porque eles proclamaram o kalma la ilaha illallah. Mas dentro dos mu'min não existe isso. O mu'min é aquele que divorciou de tudo e só pega a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, eu vou terminar por aqui, tendo deixado esse livro à vossa disposição. Esse livro vai estar à venda ao preço simbólico na Minerva, em todas as livrarias da Minerva, em todas as livrarias de conhecimento e aqui nesse centro cultural da comunidade momentânea na Casa Alif, ou Livraria Alif, é isso, não é? E posteriormente vamos anunciar, e na nossa delegação também, e posteriormente vamos estar na Beira e Nampula. E em Nampula também já está na livraria de uma universidade, não sei qual é a universidade, onde a Livraria Conhecimento tem seu livro. E façam doar para que a CIMO consiga lançar mais livros, que a CIMO consiga trazer mais conhecimento para a nossa juventude e para nós, porque esse conhecimento é necessário. Nós estamos numa decadência, meus irmãos.
Nós estamos numa decadência. Hoje nós estamos sempre conotados de terroristas, de corruptos e muitas outras coisas que falam sobre nós. Nossos nomes muçulmanos são isso. Esse nome muçulmano tem que morrer, porque nós não somos isso. Rasulullah não ensinou. No dia de Qiyamah, Allah perguntar, Rasulullah vai nos perguntar: vocês viram nos jornais, viram na televisão muçulmanos serem acusados? Qual foi a vossa reação? Nós encolhemos e sentamos, não respondemos, meus irmãos. Isso é falta de conhecimento, falta de imã, meus irmãos. Vamos mudar a nossa conduta, vamos pactuar pela verdade, vamos defender o Islã, para que ninguém nos ousa chamar de corruptos ou de terroristas. Isso é através do nosso caráter, meus irmãos. Hoje o mundo está a nos atacar, está a nos fazer, e nós somos inocentes. São pessoas que proclamam ser muçulmanos e não são muçulmanos, porque o Islã não ensina isso. Wama alayna al-balag. Jazakumullah khair, muito obrigado pela vossa presença. Eu, em seguida, eu simplesmente queria chamar a atenção aos meus irmãos. O Hafiz Siraj rezou um sura que eu acho que ele não devia rezar, ou devia saltar naquela parte onde vem sajda. Ele, como é um aluno, são falhas. E aqui vai aprender hoje. Quando ele recita-se um sura perante o público, ele não pode rezar um sura onde tem sajda, porque torna obrigatório para todos fazer sajda. Porque simplesmente errar é humano. E assim me peço desculpas por essa falha, mas eu acho que não é desculpa, porque todos vão ter uma honra de fazer um sajda para Allah subhanahu wa ta'ala. Num qualquer dos namazes, depois fazermos um sajda, vamos pagar uma dívida que temos aqui, ele inclusivamente, e futuramente ter cuidado de não recitar esse tipo de suras onde há sajda, embora é um sura cativante sobre a leitura. E eu peço, porque dizem, quanto mais jovem o coração, mais limpo é. Nós gostamos mais das crianças pequenas porque são inocentes. Então nós estamos a chamar o nosso aluno, o Hafiz Siraj, que é o mais jovem, é um Hafiz completo, inshallah vão tirar curso do Alim, para vir fazer um dua e terminar a nossa sessão. E muito jazakallah para todos os irmãos. Com o devido respeito, está aqui o Sr. Presidente, com o devido respeito, e já agora agradecer também à comunidade maometana, na pessoa do Sr. Salim, a hospitalidade que nos deu, a abertura que nos deu, concedendo-nos este salão para este efeito, e toda a cooperação que nos foi prestada para nós estarmos aqui e fazer o lançamento deste livro. Que Allah vos recompense por isso. Jazakumullah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم اهدنا من القوم الظالمين. 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 اللهم اجرنا من النار سالمين. اللهم اجرنا من النار سالمين. اللهم اجرنا من النار سالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. لو في يوم خدتنا معاصي أو ذنوب وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح ومين بالسر ليه نبوح ومين اللي. O presidente da comunidade islâmica lançou ontem em Maputo a tradução da obra Introdução ao Islão, um livro de um escritor paquistanês. O líder defendeu na ocasião que o livro ajudará os moçambicanos a perceber que nenhuma religião defende o terrorismo e outros tipos de crime. Foi perante religiosos e crentes que Abdul Ismail, presidente da comunidade islâmica de Moçambique, lançou a tradução da obra intitulada Introdução ao Islã, um livro de um filósofo paquistanês de quem foi aluno. Na ocasião, o religioso defendeu que a obra ajudará a perceber que o islamismo nunca defendeu a prática de atos criminosos. O islamismo é uma religião de paz, é uma religião que nos ensina bons modos, boa cultura, boa convivência e não de forma alguma violência, porque o islamismo é contra a violência. Ainda o islamismo nos ensina quem mata uma pessoa é como se tivesse matado toda a humanidade e quem salva uma pessoa é como se tivesse salvo toda a humanidade. O religioso defendeu ainda que os crentes devem desenvolver a cultura de leitura para que possam perceber e conviver amigavelmente com o próximo. Se queremos ter uma sociedade, uma juventude, uma nova geração com valores morais e sociais condignas, devemos encorajar nossos filhos e nós próprios para atuarmos pela leitura, independentemente do livro, seja de que autor for, seja de islâmico ou não islâmico, porque o conhecimento é vasto. A versão portuguesa da obra Introdução ao Islã está disponível nas livrarias de Maputo, Beira e Nampula, e numa primeira fase foram impressos 3.000 exemplares. Marcamos o ponto final à presente edição do primeiro jornal. Gratos pela audiência.